Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos hoje para o resumo, aí a análise e a minha opinião sobre os acontecimentos da sétima etapa do Tour de France 2021. Sétima etapa brutal que antecede 2 dias extremamente duros, né? Agora os pilotos, os ciclistas estarão a caminho dos Alpes franceses e a organização colocou uma etapa de 249,1 km, que por curiosidade é a etapa mais dura dos últimos 20 anos do Tour de France. Mais dura, óbvio, por ser também a mais longa. Primeira parte dela mais plana, os últimos 80 quilômetros duro, com montanhas, subidas de categoria 4, uma inclinação mais acentuada, o que deixava entender que talvez fosse uma etapa controlada até chegar nessa parte final dos 80 quilômetros e tal, mas não foi bem isso que aconteceu não, pessoal. A gente viu de tudo, o pelotão se esfarelou, a fuga saiu com 40 quilômetros, a gente viu até Wout van Aert e Mathieu van der Poel tentando se ajudar, né, que, diga-se de passagem, né, uma curiosidade, que a gente sabe de toda a rivalidade que os dois têm. Agora, nesse momento, eles são primeiro e segundos na classificação geral. A gente viu a UAE errando hoje, se desgastando um pouco além, talvez, do que deveria. Nós vimos um Primož Roglič liquidado, talvez. Acredito que ele esteja totalmente fora da briga por uma classificação geral. Tanto que a sua equipe o abandonou, né? Não deixou, o abandonou entre aspas, não deixou nenhum gregário quando ele sobrou. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos contar alguns detalhes do que aconteceu no dia de hoje para vocês. A fuga principal, com 29 ciclistas, ela se abriu com 40 quilômetros de prova, ou seja, faltava 210, né, para a chegada, para a meta final, e a galera já estava fazendo força. Nessa tinha 29 ciclistas, nomes muito fortes, inclusive o vacilo, né, que a gente não consegue entender é como que a UAE, que é a equipe do Pogačar, deixou uma fuga tão perigosa sair no início da prova, talvez considerando que ali não tinha nenhum escalador que pudesse colocar em risco o Pogačar na classificação geral. Apesar de nesta fuga estar o Vincenzo Nibali, estar o Higuita, estar o Wout van Aert, que tem uma boa escalada, tá longe de ser um escalador, né, como o Pogačar até então, mas tem uma boa escalada e um bom contrarrelógio, né? E essa fuga, ela chegou a abrir 7 minutos e 30 segundos do pelotão. Pensa, tempo pra caramba. Enquanto essa fuga rodava a fundo, nessa fuga estava Wout van Aert, estava Mathieu van der Poel, estava uma galera, né? O vencedor, Mohoric, enfim, tinha nomes muito, muito fortes nessa fuga. Enquanto o pelotão na fuga rodava, porque era um pelotão, 29 ciclistas, você forma um pelotão, rodava a top lá atrás estava apenas a UAE perseguindo. E, né, nada mais justo, isso aí é uma política de pelotão. A gente sabe que o Pogačar, ele é o franco favorito para vencer a geral até então. E, por exemplo, uma Movistar, que poderia estar ajudando a rodar na ponta para pegar a fuga, não, porque eles tinham um ciclista na fuga. A Ineos, que também tem escaladores que são candidatos a vencer a geral, poderia ajudar a UAE, mas não ajudaram. Eles tinham um atleta na fuga e ainda assim eles não ajudaram, eles tinham apenas um atleta na fuga. A EF Education, que tem o Rigoberto Urán, que poderia também estar nessa situação, também não colocaram na ponta. Moral da história, foi uma perseguição. Esse pelotão lá atrás, ele foi picando, né? Principalmente quando entrou nos últimos 80 quilômetros, que era a parte mais dura. E quando a gente chegou ali, faltando 87 quilômetros, né? A prova começou a se desenhar para os resultados finais. Quando a gente teve o Mohoric atacando, junto com um atleta da Bahrein, aliás, o Mohoric, ele é da Bahrein, junto com um atleta da Lotto Soudal. Faltando 46 quilômetros, o Jasper Stuyven, junto com um atleta da Team Qhubeka, saltou nessa fuga, então ficaram 4 atletas lá na ponta, rodando, e o pelotão, que era de 29, já estava bem picotado, né? Tipo, o Cavendish, por exemplo, estava nessa fuga.
Ele fica, depois da meta de sprint, né, que ele pegou a pontuação, ele já deu seta também e esperou o pelotão lá atrás pegar ele. Né? Então, faltando ali 46 quilômetros, estavam 4 atletas escapados, incluindo o Mohoric, que venceu. E uma questão interessante é que desses 4 atletas que estavam na fuga, 3 atletas eram belgas. Os belgas que a gente sabe que tem, né, uma boa experiência em clássicas, e hoje essa etapa era com cara de clássica, né? Então a gente vê ali que a passada belga hoje funcionou e funcionou muito bem. Faltando 19 quilômetros, o Mohoric, ele atacou para a vitória, então ele abriu sozinho ele fez um contrarrelógio. Inclusive a chegada dele, pessoal, foi bem bonita, é legal, eu sempre falo isso, né, que eu gosto de ver os atletas se emocionarem, mostrar o seu esforço, mostrar a sua emoção durante uma prova e na conquista de um resultado, e hoje ele chorou pra caramba, antes de cruzar a linha de chegada, ele já estava chorando, né. Faltando 13 quilômetros, o Carapaz atacou, né? Na verdade, faltando 18 quilômetros, o Roglic sobrou quando entrou numa parte mais dura, ficando sozinho, sem nenhum da sua equipe para ajudar ele a completar a prova. E com 13 quilômetros o Carapaz atacou, inclusive isso gerou até talvez algum entreverozinho ali entre Movistar e Ineos, porque a Movistar se armou toda para pegar o Carapaz. E quando passou a linha de chegada, eu vi o Valverde conversando com o Kwiatkowski, depois o Eric Mas chegou também para conversar com o Kwiatkowski. Provavelmente talvez a Ineos não tenha gostado de ver a Movistar trabalhando para pegar a Ineos. Eles esperavam talvez que a UAE trabalhasse para pegar a Ineos, não a Movistar, né? Mas não foi isso que aconteceu. Enfim, cada um estava correndo atrás dos seus objetivos ali. Mas teve sim um entreverozinho entre eles. Faltando 7,8 quilômetros, a fuga estava 1 minuto e 31 à frente do pelotão, que também já tinha se desfarelado, não era mais 25 atletas, né? Estava bem desfarelado já, mas estava o Wout van Aert e o Mathieu van der Poel. Eles que eram favoritos também para a vitória, em condições de chegada, em condições de uma fuga, eles eram um dos favoritos. O Wout van Aert atacou para tentar saltar nessa fuga. Eles conseguiram até pegar, veio o Mathieu van der Poel na roda do Wout van Aert. Se ajudaram, inclusive, né, os dois que tem toda a rivalidade, quando o interesse é o mesmo, eles também se ajudam. Pegaram a fuga, porém, Mathieu van der Poel nem o Wout van Aert, que eram os favoritos, conseguiram ganhar. Pegaram a fuga entre aspas, viu, galera? Deixa eu só abrir uma aspa aqui. Não era a fuga principal mais, porque tinha um atleta fugado lá na frente, que era o Mohoric. E eles pegaram o Jasper Stuyven com um atleta da Lotto Soudal e com um atleta da Team Qhubeka. Então, a vitória já não estava mais em jogo, mas tinha em jogo pontuação para tempo, né, para classificação geral, porque os 3 primeiros ganham bonificação de tempo. O Mathieu van der Poel estava de olho nesse tempo, mas também não conseguiu pegar, ele fez 4º na classificação geral. Depois de todo esse entreveiro, né, depois de tudo isso acontecendo, vamos ver então como é que ficou a classificação geral da etapa, tá? O Mohoric ficou em primeiro. Abrindo uma aspa aqui, o Mohoric da equipe Bahrein Merida, não é mais Bahrein Merida, né, Bahrein Vitórios. Essa equipe tá limada esse ano. A gente até tava conversando que eles conseguiram acertar o ponto do treinamento deles, fizeram uma excelente participação no Giro de Itália, né? Ficaram até em segundo lugar, mesmo com o seu líder, que era o Mikel Landa, que sofrendo uma queda, quebrando a clavícula, voltando para casa muito cedo. E agora já conquistaram uma vitória hoje linda mesmo. Em segundo lugar ficou o Jasper Stuyven, em quarto lugar Kort Magnus, em terceiro. Em quarto, o Mathieu van der Poel. Em quinto, o Casper Asgreen. Em sexto, o Frank, eu não vou falar esse nome, eu não sei falar esse nome, turma. Em sétimo, o atleta da Bora, o Patrick. E em oitavo, o Wout van Aert. Essa foi a classificação dos 8 primeiros, que chegaram a 1 minuto e 40. O Wout van Aert e o Mathieu van der Poel chegou a 1 minuto e 40 do campeão. Né? Depois veio ali uma galera. O Nibali hoje
teve uma bela visão de prova, saiu na fuga, subiu um pouquinho ali na classificação geral. Eu que gosto bastante, tá em sexto o Nibali na classificação geral. Você vê como é que uma fuga, como aconteceu hoje, muda muita coisa, né? Bom, na classificação geral a gente tem então o Mathieu Van Der Poel com 30 segundos de vantagem em cima do Wout van Aert. Depois, a 1 minuto e 10, 1 minuto e 19 na verdade, vem o Kasper Asgreen da Quick-Step. O Mohoric, que foi o vencedor do dia, tá a 3 e 1, né? O Kasper e o Mohoric, eu não considero eles favoritos para a montanha, assim como o Mathieu Van Der Poel. E o Pogačar tá com prejuízo de... Eu vou falar em cima do Wout van Aert, que eu acredito que amanhã, já começando a falar sobre amanhã, turma, amanhã eu acho que a probabilidade do Wout van Aert pegar essa camisa é grande, mas teremos uma guerra, né? Porque eu acredito que o Mathieu Van Der Poel não vai querer encerrar a liderança dele, né? O domínio dessa camisa que ele tá tendo até então, acho que por 5 etapas, perdendo ela para o Wout van Aert. Vamos ver, o Mathieu Van Der Poel tá numa condição física absurda, né? Só que a gente precisa entender também que o Mathieu Van Der Poel vai para as Olimpíadas no mountain bike. Eu acho que quando começar a subir, o Mathieu Van Der Poel vai abandonar o Tour de France. Fãs do Mathieu Van Der Poel comecem a colocar isso na cabeça. E o fato dele abandonar o Tour de France não significa, não desmoraliza os resultados dele, não significa que ele está mais fraco por isso. É apenas questão de interesse, cada um joga com as armas que tem. Ele já deu o show dele e talvez ele vire essa página aí em breve no Tour de France, partindo para sua preparação para Tóquio, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. Bom, então, para amanhã, Alpes, são 2 etapas muito duras que a gente tem amanhã e domingo, muita montanha pela frente. A UAE hoje se desgastou muito, a equipe em si. Eu acho que isso pode custar muito caro para eles amanhã. Eu, particularmente, acredito que o Wout van Aert pega essa camisa amarela amanhã. Acredito que o Pogačar possa fazer uma bela etapa e vencer junto com ali Cara, o Carapaz tá com muita vontade nesse Tour. Ele tá com muita vontade. Eu acho que amanhã vai... Eu vou torcer pro Carapaz amanhã. E você? O que você acha? Quem que você acha que vai vencer amanhã? E vai ser uma etapa bastante disputada. Vamos ver aí o que esses caras nos reservam. Até agora, hoje, confirmando tudo que eu falei, né? No vídeo da 5ª etapa, eu falei que até então era um dos tours mais emocionantes que eu tinha assistido. E eu continuo falando isso pra vocês. Ontem foi muito legal, não fiz o vídeo da vitória do Cavendish, mas hoje também brindou a gente com um espetáculo. Vamos ver o que esse cara tem guardado para amanhã e eu tenho certeza que vem coisa boa. Até a próxima etapa. Deixa aqui os seus comentários, a sua opinião, o que você achou da etapa de hoje e o que você pensa para amanhã. Tchau, tchau!